Estimados irmãos e irmãs, legionárias e legionários, Salve Maria! Continuando nossa reflexão, preparando para o grande centenário da Legião de Maria, estamos refletindo sobre a vida de Frank Duff. Mateu Lalor nasceu em Castledermot, na Irlanda, tendo sido educado por um tio que ali tinha uma loja de comércio. Ainda novo, veio para Dublin e entrou como aprendiz num grande armazém de artigos da moda. Tendo mudado mais tarde para uma loja de comércio de tabaco, não demorou a abrir a sua própria loja, especializando-se em cigarros de elevada qualidade e tabaco. Em poucos anos, enriqueceu. Pessoa profundamente religiosa, entrou para a Sociedade de São Vicente de Paulo e não tardou a ocupar a presidência da Sociedade Vicentina no Conselho de Dublin. Gastava muito do seu dinheiro em atividades caritativas, interessando-se especialmente por financiar a formação de sacerdotes missionários. Foi Tom Fallon quem levou Frank Duff à casa de Lalor. Pela primeira vez, o Sr. Lalor era alto e magro, uma figura ascética, mas sempre muito bem vestido. Usava barba elegantemente aparada, que lhe dava um ar de distinção. Embora nesta época já passasse dos 60 anos, a sua inteligência mantinha-se jovem, empreendedora e perspicaz. Frank, que sempre o tratava por Sr. Lalor, dada a sua idade mais avançada, ficou profundamente impressionado com ele e, apesar da diferença de idades, os dois homens tornaram-se íntimos amigos, tanto assim que durante os 20 anos seguintes, Frank almoçava em casa de Lalor todos os domingos. Frank viveu sob tremenda tensão a maior parte de sua vida. A razão disto devia-se, em parte, à natureza dificílima de muitos trabalhos apostólicos em que se empenhava, mas, sobretudo, porque, nascido antes do tempo, enfrentou numerosas incompreensões e até oposição ao longo da sua caminhada. Estava consciente de que parte do clero queria acabar com a legião. Este pensamento torturava-o, por isso, as tardes de domingo eram para ele um excelente tônico. Imediatamente após a reunião do lar Estrela da Manhã, partia de bicicleta para a casa do Sr. Lalor. Ali debatia os problemas e crises da legião. Ali podia desabafar os seus dissabores e dar livre expressão aos sentimentos de frustração. O Sr. Lalor, mais idoso que Frank e de predisposição mais calma, ouvia-o sempre com simpatia e lhe dava os mais amigos conselhos, como podia fazê-lo alguém avançado em idade, em sabedoria e espiritualidade. O almoço de domingo na casa de Lalor era um acontecimento reconfortante. Muitas vezes, além de Frank, havia outros hóspedes. Tom Fallon era um visitante regular, bem como o Sr. Honlon, negociante de meia-idade a quem o Sr. Lalor oferecera um quarto na sua casa. O Sr. Honlon considerava-se indiscutivelmente um homem feliz. Além da comodidade, era um privilégio para quem quer que fosse estar em íntimo contato com um homem tão prudente e tão sobrenatural. O padre Torre e o padre Gridon, diretores espirituais, apareciam também de vez em quando, evidentemente assim como Frank Sweeney, presidente das conferências vicentinas. Quase todos os maiores empreendimentos espirituais desse tempo, pelos quais os leigos irlandeses foram responsáveis, foram debatidos em casa do Sr. Lalor. Com certeza que o Espírito Santo pairava sobre esta casa. Em tais domingos, por debaixo do seu teto, estavam reunidos santos homens ocupados com os negócios do Pai. Depois do almoço de domingo, sentavam-se à volta da lareira enquanto era servido o café. A atmosfera era agradável e jovial.
A seguir ao café, o Sr. Lalor e Frank saíam a passeio e as conversas tratavam de tópicos religiosos. Frank ficou edificado e encorajado quando verificou que o Sr. Lalor também praticava a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, como fora pregada por São Luís Maria de Montfort. Depois do passeio, refrescante para a alma e o corpo, os dois homens regressavam à casa para o chá. Momentos depois, Frank regressava aos seus deveres no lar, estrela da manhã. Sabia que, inevitavelmente, muitos problemas o esperavam, mas achava que os poderia tratar com entusiasmo e energia. As suas baterias espirituais haviam sido recarregadas. Frank tomou o trem para o sul, fez uma parada no norte da Inglaterra para ver Nellie Galt, uma jovem professora que um dia o visitara em Dublin. Algum tempo depois, fundaria a legião naquela área. Seguiu depois para Londres, onde teve uma proveitosa entrevista com o cardeal Bourne. Sua Excelentíssima mostrou-se entusiasmado com a legião e aprovou seu estabelecimento na diocese. O primeiro presídio inglês seria fundado um ano mais tarde, isto é, em 1929, com a colaboração da Reverendíssima Madre Woodlock, do Convento do Sagrado Coração. Depois da entrevista com o cardeal, Frank tinha um encontro marcado em Londres com o Sr. Lalor, agora com mais de 70 anos. Aos olhos de Frank, era um homem santo e venerável. Viera a Londres para se encontrar com Frank. Tinha um plano que os entusiasmava, mas antes o Sr. Lalor tinha alguns encontros marcados em Londres relacionados com seu negócio de tabaco, e Frank acompanhou-o nas visitas. Findos os negócios, os dois homens estavam livres para a execução do seu plano, que consistia num retiro de 3 dias na Cartucha Parkminster. A atmosfera calma e piedosa foi um oásis no deserto de Frank. Eram os únicos dois estranhos no mosteiro. Embora sentados frente a frente, as refeições não falaram durante 3 dias. Quando chegaram ao mosteiro, o padre Pascal, responsável pelo acolhimento aos visitantes, perguntou a Frank: Sr. Duff, há algum tópico particular sobre o qual gostaria que eu falasse durante o retiro? Quais são as suas tendências? Indiscutivelmente, Frank gostaria de dizer: Sr. Padre, fale-nos de Nossa Senhora. Mas não o fez. Receou que o padre Pascal não encarasse a sugestão como demasiada simpatia e por isso sugeriu um outro tema em que estava particularmente interessado, a Sagrada Liturgia. Padre, disse-lhe, seria maravilhoso se nos pudesse falar da Sagrada Liturgia. O padre Pascal ficou um pouco surpreendido. Não, disse. Vocês devem conhecer Nossa Senhora antes de qualquer outra coisa. Nossa Senhora está nos alicerces de toda a compreensão e espírito do cristianismo. Se a puserdes de lado, estareis arruinados e nada entendereis do resto. Ter um tal pregador de retiro constituía um incrível golpe da divina providência, pensou Frank. Todas as 12 conferências do retiro versaram exclusivamente sobre Nossa Senhora. Eram pura teologia e o padre Pascal apresentou as razões por que devemos ser verdadeiros devotos da Virgem Maria. Para Frank, constituíram uma inspiração. As conferências preencheram certas lacunas no seu conhecimento e deram-lhe ainda um maior apreço do papel de Nossa Senhora na santificação das almas. Devorava-o agora um ardente desejo de adquirir cada vez mais conhecimento sobre a humilde Virgem Maria, a quem Deus confiou as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nos caminhos mais sublimes e mais secretos da perfeição, bem como de neles fazer entrar os outros. Durante os 3 dias de retiro,
O tempo esteve maravilhoso. Por isso, algumas das conferências foram dadas no jardim encantador do mosteiro, outras na estufa do mesmo. Mas quando o sol estava a pino e o ar queimava, refugiavam-se nos caramanchões cheios de sombra. Frank reteve feliz e piedosas recordações desse retiro. Considerava-o um marco na sua vida. Foi um final maravilhoso desta semana memorável, uma semana que fez história. Foi também um período em que os depósitos do Divino Amor foram abertos por Maria e graças abundantes derramadas sobre o seu devoto servo. Precisava de todas elas para enfrentar a estrada longa e difícil que se abriria à sua frente. Estimados irmãos e irmãs, queridos legionários, nós estamos agora aprendendo como é importante termos essa intimidade com Nossa Senhora. Quem sabe, terminada essa pandemia, nós, legionários e legionárias espalhados em toda a nossa região territorial, no estado de Minas Gerais ou fora, fazer um belo e grandioso retiro de alguns dias, refletindo exatamente como Frank o fez sobre Nossa Senhora. E aí, reaprendendo a vida, os valores, os méritos e as virtudes de Nossa Senhora, nós poderemos repensar um presente fantástico para ela nesse grande centenário da Legião. Pense nisso, vamos amadurecer a ideia e, quem sabe, um retiro refletindo e amadurecendo a nossa relação com Nossa Senhora vai fazer com que a Legião tenha fôlego para lutar e enfrentar mais 100 anos de trabalho e de existência. Salve Maria!